Porque é diferente, uma história engaja você emocionalmente, né? Qualquer história que você vê, geralmente você não vai ver aquilo como se você estivesse vendo uma entrevista ou um debate. Não é o teu racional, não é a tua parte argumentativa que está ativa. Você está aberto, você meio que está com a sua guarda baixa para se identificar com os personagens, né? Tecnicamente a gente fala que isso é um processo catártico, né? Você se identifica com o personagem, você passa, né, a ver dilemas que o personagem vive, você se compara com aquilo, você se emociona com... Né? Por que a gente chora quando você vê, né, alguém morre num filme? Pô, aquilo é toda uma ficção. Ele não morreu, mas é porque você está identificado, está envolvido. Né? Então esse é o processo catártico. E isso é muito poderoso também para você, por exemplo. E o outro lado sabe disso, ele usa isso negativamente, muitas vezes. Isso, né? Muitas vezes usa a arte para doutrinar. Isso. Né? E por que não nós, né, cristãos, fazer isso intencionalmente? Nós temos que fazer isso intencionalmente para falar de Deus. Exato. E muitas vezes até de uma forma não precisa ser necessariamente explícita. Por exemplo, né, agora aproveitar e falar do material que eu faço material para o público secular, né? Mas com moral cristã. Não é para que a pessoa que tem um preconceito, ela fala, não, isso aqui é coisa de crente. Já tem ali aquela resistência automática. Ela nem se permitiu ainda se envolver. Então, é o que eu falo, às vezes tem gente que me pergunta, poxa, você vai fazer um quadrinho bíblico? Eu falo, olha, tem gente que faz muito bem quadrinho bíblico, né? Tem a 100% cristão, tem a Bíblia em ação, tem muito material. O meu objetivo, né, não é... Claro que o cristão que compra e lê, ele vai se divertir, ele vai ter uma outra visão, porque muitas referências que eu coloco, né, subliminares, bíblicas e tal, ele vai pegar e ele vai gostar tanto assim. Mas o que eu também quero é alcançar esse público que... né, não é um público de igreja especificamente. Não é um público, não, ao contrário, né? Então eu vou para CCXP, eu vou para essas convenções onde você tem uma juventude ali, que é o que o outro lado faz, né? Exato, né? E ali não tem ninguém, geralmente, que tá falando com eles e que tá engajando, que vai levar um produto, uma literatura, o que seja, que vá provocar pelo menos o início de uma reflexão, né? Então, né, por exemplo, né, você citou aí o outro dia, isso eu escrevi como peça de teatro, né, no ano de 2000, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, muito antes de imaginar que eu viria fazer quadrinho, né? E pro pessoal em casa, não é, aqui no Brasil também, né, o pessoal, se fala quadrinho, todo mundo automaticamente pensa em infantil. Turminha da Mônica, não. Esse aqui eu falo de droga, eu falo de narcotráfico, eu falo de abuso sexual. São assuntos importantes. Sim, né? Atuais. E eu falo, é adulto, né? Adulto, assim, no mínimo é juvenil, assim, eu falo para os pais, muitas vezes que me escrevem, né, nas redes sociais, olha, eu quero comprar, pro meu filho, eu falo, primeiro você leia, para você saber se teu filho tem maturidade ou não, né? A responsabilidade é sua como pai de saber, mas... O objetivo é esse, é sempre... Vou dar um exemplo aqui, né? Tá. Já teve alguns jovens, teve um principalmente, né? Mas já teve alguns outros jovens, né? Esse me escreveu falando que ele estava pensando em suicídio, assim. E que ele leu e que porque aqui na história é um jovem que se encontra com a morte, como se fosse, né, uma entidade, né, a morte, e ela leva ele a revisitar o passado. E ele tem que repensar todas as escolhas que ele fez ao longo da vida dele. Com a família, com amigos, aí a gente entra em questão de droga e tudo isso. Então, eu falo de política também, eu falo que é um manual anti-lacração, né, para o jovem hoje em dia, porque realmente falo de Nietzsche, falo de Marx, falo né, do esquema do narcotráfico. Você vai gostar desse livro. Não, então parece simples, mas tem uma profundidade. E esse plot, né, vamos dizer assim, essa estrutura narrativa de fazer com que o jovem na história ele tenha que repensar, fez com que o jovem, lendo, ele também reavaliasse a sua própria vida e pensasse, não, peraí, né? Porque aqui, obviamente, eu sempre tenho uma redenção no final, né? Não é nada nihilista como muita arte aqui, né?
que te deixa pra baixo depois que você vê um filme, ou lê, ou ouve uma música, aquilo te, né, te deixa, manda pra baixo. E depois né, ele me escreveu. E isso pra mim também é uma coisa que, cara, não tem valor, assim. Porque, de novo, né? A transformação quando você faz, né, o tempo que eu gastei fazendo, né? Claro que eu creio que Deus nos inspira mesmo. O Espírito Santo nos inspira, né? Mas eu não sabia que ia chegar num dia que alguém ia me escrever falando que, né, o verbo, porque tudo que, né, o verbo que está aqui, né, tudo isso que Deus te traz e que você materializa, que é o verbo, ele produz mudança, né? Ele produz mudança da mesma forma que um livro cristão produz mudança, né? Que uma música pode também te tocar então isso para mim também, então é um outro tipo de missão, entendeu? Esse material para mim eu encontro como material missionário, assim. Eu sei que muita gente que compra porque de repente porque me viu na novela, ou porque já hoje em dia, porque eu já faço isso há quase 8 anos, já, né, tem um público grande que acompanha, que fica, né, cada novo. Então só o pessoal de casa, eu tenho 6 lançados, tá? Um outro dia mais 5, né? E sempre com, né, histórias diferentes. Tem romance, tem suspense, tem ficção científica, mas sempre procurando trazer conhecimento também. Eu tenho uma trilogia chamada Aurora, Caos e Ômega, onde eu falo toda essa questão. Já falava, né, há bastante tempo que, né, de Grande Reset, pandemia, Nova Ordem Mundial, Sociedades Secretas. Uau! Tá? São assuntos importantes, né? Então muitas vezes o pessoal, revista, gibi, não. Ali tá um material de pesquisa mesmo que eu coloquei ali para que quem nunca leu isso, porque eu leio isso há muitos anos, a pessoa tenha basicamente um resumão, assim, sabe? Né? E claro que com ação, com emoção, mas assim, né? Fala de escatologia também. Uau. Então é uma coisa que Deus me deu, foi me conduzindo ao longo dos anos aí, pré-produzindo. É isso aí, turma, e esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.